Boa tarde. Estamos mais uma vez aqui na nossa reunião da MCM. Hoje nós vamos estar entrevistando a irmã Lídia Pinheiro, que é da Igreja Batista Noilins. Mas antes de nós começarmos a nossa entrevista, eu vou estar orando e agradecendo a Deus por essa oportunidade que temos. Senhor, eu te agradeço, Pai, por esse dia, te agradeço pela oportunidade que temos de estarmos aqui juntas, ó Pai. Eu te peço, Senhor, que tu possas estar abençoando as nossas vidas e que aqui falemos aquilo que tu tens preparado, ó Pai, para que estejamos falando, para que o teu nome seja exaltado, seja engrandecido e seja glorificado. Que tu possas estar abençoando a cada uma de nós, abençoando a vida da Lídia, que ela possa continuar sendo essa serva valorosa no teu trabalho, do teu reino. É a oração que te faço, Pai, em nome de Jesus. Amém. 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 A Lídia é membro da Igreja Batista do Lins. Eu conheço a Lídia há mais de 30 anos, né, Lídia? Juventude. Juventude. Lídia foi minha líder da Sociedade de Moças, que hoje em dia são as jovens, hoje em dia é MCM Jovem. Mas na nossa época era Sociedade de Moças. Então a Lídia foi minha líder da Sociedade de Moças. E foi também quem discipulou meu marido, quem discipulou o Rogério. Sim. Né? Foi quem discipulou. Na época, na época não usávamos o termo discipulado, né? Esse termo é atual, né? De hoje. Antigamente não tinha. Então a Lídia foi quem discipulou o Rogério. E é uma serva de Deus, sempre trabalhando na obra do Senhor, desde os tempos da sua mocidade, né? Sempre gostou da casa cheia, de cultos. Desde criança. Desde foi criada no Evangelho. Eu também. Nós nascemos no Evangelho, graças a Deus, né, Lídia? Podemos nascer no Evangelho. Isso é uma bênção de Deus. Então, a Lídia está hoje aqui. Eu vou fazer umas perguntas sobre a hospitalidade, que é um dos dons que a Lídia tem. Dois. Então, eu vou estar perguntando para ela algumas coisas sobre o nosso estudo de hoje, que vai ser sobre hospitalidade. Então, eu vou estar fazendo a primeira... Você quer falar alguma coisa antes? Não. Então, eu vou fazer a primeira pergunta para a Lídia, que é assim: para você ter a sua casa como lugar de acolhimento, sempre foi muito importante. Isso sempre foi muito importante, a casa dela sempre é um lugar de acolhimento. Como você está se sentindo nesses dias de isolamento social? Na realidade, nós nascemos num lar que a minha mãe já hospedava todo mundo. Todos os parentes que vinham de fora ficavam na minha casa. E seminaristas ficavam na minha casa, ideístas na época, né? E hoje CIEM também, do CIEM já hospedei pessoas, já hospedei missionária na minha casa. A Vera Lúcia ficou hospedada na minha casa muitas vezes. E, assim, a juventude sempre na minha casa, lembra disso, né? Lembro. Muitas festas, muitas. Intercâmbios, muitas pessoas ficavam na minha casa. E, assim, eu já hospedei gente que nem conhecia, que veio do Mato Grosso do Sul, que é o Juvenil, que veio, depois agora virou família da gente, porque morou aqui 3 anos, não tinha onde ficar. E eu deixei ficar na minha casa sem conhecer. E hoje, como diz em Hebreus 13, eu vou ler. Eu gostaria de ler isso. Lá em Hebreus 13 diz assim, Hebreus 13, versículo 1 e 2. Seja constante o amor fraternal, não negligenciais a hospitalidade, pois alguns praticando sem saber hospedaram anjos. É verdade. Entende? Porque é importante, porque assim, eu não consigo ver uma pessoa precisando de ajuda e eu não vou ajudar. Eu nasci nisso, minha mãe era assim. E hoje em dia eu vejo que hospedar o juvenil, que eu nem conhecia, era do Mato Grosso do Sul, veio para o Marcílio Dias, frequentou minha igreja, não tinha onde ficar. Eu hospedei na minha casa, sem conhecer, e hoje ele é um anjo de Deus na vida da gente. Ele ajuda muito a gente. Muito, muito. Em tudo que ele pode, ele ajuda. Então, ele se tornou praticamente uma família, entende? Então, assim, hospedar alguém, você não sabe o que você está hospedando, se você está sendo
bom para essa pessoa hoje, mas amanhã essa pessoa vai ser bênção na sua vida também. Né? Mas independente de qualquer coisa, é um dom da gente. E eu acho que o evangelho tem que ser assim. Né? O evangelho você tem que se doar. Porque Jesus era assim. E se nós temos o amor de Cristo em nós, temos que fazer a mesma coisa. É verdade, é verdade. E nos dias de isolamento, você está sentindo muita falta? Porque não pode trazer gente para ficar aqui? Olha só, é muito difícil. Porque desde março a gente não recebe nem parente aqui. As pessoas costumam vir, até hoje a gente é assim, né? As pessoas fazem muita festa, me pedem espaço para fazer festa, a gente hospeda as pessoas aqui fazendo festa deles aqui. Eu tenho muito prazer nisso. E as pessoas vêm, os parentes sempre estão aqui, mas por causa desse isolamento a gente não recebe mais parentes desde março. Não tem mais festas e a gente está só, né? Então, realmente, a gente sente muita falta, sim, mas é necessário. É verdade, é verdade. Vamos então à próxima, Lídia. Quais ações você acha que nós devemos colocar em prática para termos o dom da hospitalidade, exercitarmos esse dom da hospitalidade? Sim. É assim, hospitalidade é você alojar alguém em sua casa, né? Por um tempo grande ou por um tempo pequeno, um tempo curto, mas hospedar, né, significa isso. Porém, no momento não é possível. Não. Então, como é que você pode, de alguma forma, fazer isso? Porque é bom para os outros e bom para você. Nós trabalhamos com comida, sabe disso, né? Sim. Então, assim, nós vendemos e o tempo todo a gente fica meio que ocupado em volta disso. Mas, assim, eu não posso pegar alguém e convidar, vem à minha casa, ou tem um quarto de hóspede aqui, e as pessoas ficam. Não pode. Mas, assim, eu tenho socorrido muitos vizinhos. Toda hora um vizinho está aqui pedindo ajuda de alguma forma. Nem que seja assim, o vizinho brigou com os parentes, foi para a justiça, 50 metros de distância, ela não pode vir aqui. Então o que ela fez? Lídia, você vai na minha casa, pega as correspondências para mim e me entrega. Toda hora um vizinho, você me ajuda, você faz isso por mim, você faz. Entende? Então, assim, hospedar alguém, botar dentro de casa, não. Mas a Bíblia diz que tudo que vier às tuas mãos, para você fazer conforme as tuas forças. É verdade. Né? E nós temos feito isso com os vizinhos, as pessoas que precisam da gente. Toda hora alguém que a porta me chamando. Você pode fazer. E, assim, pessoas que precisam de comida. Nós trabalhamos com comida, é fácil ajudar alguém, então nós temos feito isso. Que bom, graças a Deus, né? Tem você aqui por perto, né? Deus sempre usa os seus servos para estar ajudando e para estar fazendo bem ao próximo. E vou dizer, quanto mais você ajuda alguém, mais você é abençoado. É verdade. Porque a Bíblia também diz, aquele que faz bem para alguém, está emprestando para Deus que recompensa muito bem. A gente não faz assim, olha, eu não estou ganhando nada. Eu faço porque eu sou assim. Mas quando você se propõe a ajudar alguém, fazer alguma coisa para alguém, você pode ter certeza que você se torna mais feliz do que quem foi ajudar. É verdade. Isso mesmo. Agora, nossa última pergunta. Nossas casas são instrumentos para anunciarmos o Evangelho, né? O nosso lar. Você aqui tem célula na sua casa, né? Não é nem célula. É um encontro, você faz um culto. A célula surgiu de uns 12 anos para cá, não sei, mas pode terminar a sua pergunta. Então tá. Aí, nossas casas são instrumentos, né, para nós anunciarmos o Evangelho. Que mensagem você quer passar para as irmãs ou os irmãos que estão ouvindo essa mensagem? Que nós podemos fazer nas nossas casas para tornarmos esse dom da hospitalidade uma prática na nossa vida, né? Que possamos também ser hospitaleiros. Então,
Eu tenho culto na minha casa há uns 25 anos. Na época era chamado Nebis, e seu esposo, seu esposo começou. Isso. Né? E nunca mais acabou. Quando acabou o Nebis na igreja, eu fui conversar com o pastor, porque as pessoas que frequentavam aqui falavam para mim, Lídia, vamos continuar? E eu fui ao pastor, né? Porque eu não posso fazer nada sem autorizar. Não. Eu fui conversar com o pastor e o pastor disse, tudo bem, você pode continuar. Nós continuamos, o pastor Sebastião é o nosso líder, de 15 em 15 dias nós fazemos culto, né? Estamos sentindo falta, todo mundo. Eu também. E o que acontece? Muitas pessoas que nem são cristãs vêm e gostam. Eu tenho umas 2 ou 3 pessoas, às vezes 2, às vezes 3, que já frequentam aqui há 4 anos, que o vieram uma vez e nunca mais. E eles estão sentindo muita falta. De verdade. Eles não estão nem aqui, estão agora lá em Maricá por causa da pandemia, mas me ligam e a gente sempre se liga, e a gente sempre fala. E gente que, assim, a gente contando o dia para chegar, né? A hora da gente voltar para o culto, porque a gente se reúne em torno da palavra de Deus, a gente ora, a gente faz estudo bíblico e sempre tem aniversariantes, a gente se confraterniza também. E agora, nessa história de pandemia, o que nós temos feito? A igreja toda tem feito isso. Todo mundo se liga, tá? Uns ligam uns para os outros e ficam conversando, perguntando como é que você está precisando de ajuda. O evangelho é assim. Né? E as pessoas têm que ser assim. Toda a igreja tem que se unir assim. Está precisando de alguma coisa? Eu, então, que trabalho por conta própria, né, vendendo comida, fazendo bolo para fora, ninguém pode ter festa, né? Então, os irmãos ficam, Lídia, tá tudo bem com você? Tá precisando de alguma coisa? Se precisar, fala com a gente. E assim todo mundo tem feito. Que bom, graças a Deus, Lídia. Então você continua exercitando, mesmo em tempo de pandemia, exercitando o seu dom da hospitalidade. Sim, com certeza. Mesmo em tempo de pandemia. Na medida do possível, Isso. né? A gente não traz as pessoas aqui, mas toda hora a gente entende. E hospedar, alojar, não. Mas hospedar, ajudar, sim. Muito bom, Lídia, muito bom. Deus te abençoe e continue te usando, né? Desde a época da minha mocidade, que eu te conheço fazendo o que você faz hoje e continua sendo essa serva valorosa no serviço do reino do nosso Senhor. Que Deus te abençoe, Lídia. Eu queria deixar um versículo para a gente encerrar, porque, assim, por que a gente hoje está assim, desse jeito, todo mundo se distanciando, né? E tá ruim, ninguém está gostando. Mas será por que isso está acontecendo? Deus sabe todas as coisas, né? Ele é onisciente, onipresente, onipotente. E eu costumo dizer para as pessoas, só Deus pode acabar com esse vírus. Nós temos que fazer a nossa parte de higienização. Aqui é comércio, a gente sabe que tem que redobrar o cuidado, né? Bastante com os clientes, com a gente, com tudo. Mas a gente tem que confiar em Deus, porque só Deus pode. Verdade. No princípio da pandemia, eu pedi a Deus assim, Senhor, passa o sangue de Jesus na minha porta, para que se o anjo da morte passar, não ache a gente aqui. Por quê? Porque nós somos 3 moradores. Eu com 65 anos sou grupo de risco. Meu irmão com insuficiência respiratória é grupo de risco. E a Fernanda com doença degenerativa, só Deus. Mas Deus tem nos abençoado e eu tenho passado, o último culto que nós tivemos aqui, eu falei e vou tornar a falar e eu vou pedir que as pessoas que nos verem, estão ouvindo isso, vão ouvir, que possam pensar nisso aqui. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, né? Se o povo de Deus, que se chama pelo nome do Senhor, se humilhar, porque às vezes nós somos muito arrogantes, né? Às vezes a gente olha para as pessoas, só fala com pessoas que
que são do nível social que a gente gosta, ou não está nem aí para ninguém, né? Se humilhar e orar e buscar ao Senhor e se converter dos seus maus caminhos. Porque às vezes a gente pensa, porque olha, eu nasci no Evangelho. Eu nunca fiz nada de errado contra o Evangelho. Mas será que todos os meus caminhos são certos? Não está na hora de eu repensar a minha vida? O que está faltando em mim? E se converter dos seus maus caminhos. Então, só assim, né? Primeiro a gente tem que se humilhar, pensar nas coisas que a gente pode melhorar na vida da gente, orar, né? Confiar em Deus. Aí ele diz, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Por que Deus vai sarar a terra? Ele não vai sarar o que está santo. Ele vai sarar a terra porque a terra está doente. Mas qual é a condição que ele tem de sarar a terra? Entendeu? Cada um de nós, independente de estar na igreja ou de não estar na igreja, de ser crente, de outra religião, não sei, mas o Deus é um só, e só a Ele nós devemos toda a honra e toda a glória. E se a gente não está fazendo isso, então está na hora da gente repensar. Porque pode inventar vacina, pode inventar um monte de coisa, mas só Deus pode acabar com esse bendito vírus, né, que está fazendo tanto mal para a gente. Fazendo mal na saúde, fazendo mal na vida financeira, porque as pessoas não estão podendo trabalhar. Hoje eu recebi, a gente está falando de ajudar o próximo, hoje eu recebi na minha casa, vizinha, que veio me pedir para vender para ela uma coisa que eu faço. Eu poderia dizer para ela assim, olha, não vou vender o seu porque eu faço. Você sabe, eu trabalho com bolo há 40 anos. Fiz seu bolo de casamento. E muito bom. Brigadeiro. Quantos doces eu faço? E a vizinha disse para mim, Lídia, se eu trouxer brigadeiro, você oferece para os teus clientes aqui? Linda assim, como é que eu vou dizer para uma pessoa que está desempregada, precisando de ganhar um dinheirinho, como é que eu vou dizer para ela, não vou vender seus brigadeiros porque eu posso fazer? Eu falei, não, você pode trazer seus brigadeiros. Entende? Cristianismo, para mim, é assim. É assim que eu sou feliz. Entende? Entendo. Eu passei a vida toda assim, você sabe disso, mas cada dia que passa, principalmente nessa pandemia aí, que eu estou vendo todas as pessoas empenhadas em se ajudar, todas as pessoas pensando em mudar algum comportamento ruim que tem, né? Repensar a vida, está na hora de repensar, está na hora de se ajudar mais, porque ninguém é suficiente para tudo, a gente está sempre precisando de alguém, né? Então que todos nós pensamos nisso, que a gente se humilhe, que a gente ore, que a gente pense nos maus caminhos que a gente tem e que realmente a gente clame ao Senhor, dia a dia, e só Ele pode. Amém, é verdade. Amém. Amém, Lídia, que Deus te abençoe. Vamos orar de novo? Vamos. Agradecendo a Deus. Pai, eu te agradeço, Senhor, pela oportunidade que tivemos de estarmos aqui juntas, ó Pai, meditando na Tua palavra, Pai, e aprendendo mais de como podemos ser servas melhores para Te servir. Muito obrigado pela vida da Lídia, ó Deus, que ela possa continuar sendo essa serva valorosa no trabalho do Teu reino, Pai. Que Tu possa estar abençoando a sua casa, cada membro aqui da sua família, abençoando o seu negócio, ó Deus, de comida, de bolo, que a Tua boa mão repouse sobre a vida da Tua serva, abençoando e prosperando cada vez mais. É a oração que te faço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, Lídia, que Deus te abençoe. Muito obrigada, hein? Amém, foi um prazer. Quando precisar, a Tá gente está bom, aqui. tá bom. Bom. Obrigada. Minha fé não está firmada nas coisas que podem
podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Olá, mulheres da MCM, que alegria estar com vocês hoje aqui, a convite da irmã Patrícia. Eu quero agradecer de coração a Patrícia a oportunidade. A Patrícia me pediu que eu estivesse falando um pouco sobre o Ministério de Comunhão da nossa igreja. Eu me chamo Ruth, a minha área, a minha profissão, eu sou professora de música, sempre atuei na área da música dentro da igreja e fora da igreja, não faço outro trabalho em nenhuma outra área, então a música ela esteve presente e está presente durante toda a minha vida. O Ministério de Comunhão foi um ministério que veio até mim de uma forma muito especial. Surgiu como uma surpresa, porque eu nunca havia trabalhado, nem pensado no Ministério de Comunhão dentro da igreja, e me chegou essa responsabilidade. Estou à frente do Ministério de Comunhão, coordenando há quase 11 anos, mais de 11 anos, mas tem sido um privilégio muito grande. Aprendi muito dentro desse ministério. Bem, o nosso ministério, ele é um ministério em que, para eu começar falando com as irmãs, eu preciso que vocês pensem no ministério da seguinte forma. Primeiro, comunhão. O que vem a ser comunhão? Comunhão significa você estar em sintonia no modo de pensar, em sintonia no modo de agir, em sintonia no modo de se identificar, de sentir. E sentir o quê? O que você sente com os outros, pelos outros. E é um companheirismo.
Comunhão significa uma participação, todo mundo juntos. Nós falamos muito essa palavra, juntos. Juntos nós somos melhores, todo mundo sabe disso. Então, quando você pensar ministério de comunhão, eu estou falando sobre você também. Mesmo que você não atue numa área, na recepção ou em qualquer outra área dentro do ministério, você faz parte do ministério de comunhão, porque você é a igreja. Então, dentro desse pensamento, nós colocamos aqui algumas partes importantes desse ministério. Como eu falei, nós temos a recepção. No ministério também nós atuamos lembrando as datas festivas, Dia das Mães, Dia dos Pais, quando os irmãos me veem ali à frente, que eu trago no momento de culto, nós levamos a Deus a gratidão por aquela data especial, seja dia do pastor, dia da mãe, da família, dia dos pais, enfim, a gente como igreja, nós agradecemos a Deus por aquela data, por aquela pessoa e trazendo assim a memória e a gratidão, mas em família. A outra atuação também do ministério seria dentro da área de esporte e lazer. Infelizmente, eu falo essa palavra infelizmente porque a nossa igreja, espaço físico é um problema muito sério. Então, falta de espaço físico para a realização de eventos esportivos tem causado esse desconforto porque nós não conseguimos assim ter uma atuação marcante dentro do Ministério de Esporte e Lazer. Algum tempo atrás nós tivemos um projeto que foi muito importante, que surtiu um efeito bem bacana dentro da igreja, que foi a sexta-feira.com. Nós nos reuníamos uma vez por mês ali no Salão do Sexto Andar, e ali nós tínhamos jogos, ping-pong, totó, tinha jogos para participação em grupo, como dama, dominó, e foi um espaço muito legal que aconteceu durante um tempo ali. Quem participou pode comprovar essa minha palavra, mas infelizmente a gente não teve como dar continuidade a esse trabalho, mas foi um tempo muito bom. Peço a Deus, tenho pensado muito nesse ministério e creio que Deus vai colocar alguém ali à frente para que possa estar desenvolvendo o ministério também de esporte e lazer dentro da nossa igreja. Quando nós falamos de acolhimento, de comunhão, o ministério, vem logo em mente a equipe de recepção, que é o que vem um trabalho maior dentro do ministério de comunhão. Mas quando nós falamos em acolher, nós não falamos só de uma saudação. O acolhimento ali, eu posso até dizer que é fácil. Qualquer pessoa pode chegar até ali, eu posso colocar ali à frente e dizer, olha, você vai entregar esse boletim, você vai abrir a porta, vai fechar, você vai anotar aqui o nome da pessoa, vai entregar esse convite. Enfim, são atribuições fáceis, que aparentemente não têm muito valor. Mas, irmãos, eu quero dizer para vocês que o acolher é muito mais do que dar simplesmente oferecer um boletim ou apertar uma mão da pessoa ou até mesmo dizer um bom dia ou boa noite. A igreja, para ela ser acolhedora, ela tem que atender a necessidade dessas pessoas que se aproximam de nós, principalmente aqueles que ainda não fazem parte dessa comunidade, como os visitantes. Visitante de primeira vez, visitante às vezes que, como o pastor mesmo fala, visitantes que nos visitam várias vezes, que às vezes nós pensamos até que já são membros da nossa igreja. Mas nós precisamos ter um olhar de visitantes. Nós precisamos enxergar a igreja através dos olhos de um visitante. Já pensou nisso? Porque o que acontece? Quando nós nos colocamos no lugar do outro, nós conseguimos sentir o que o outro sente. Eu uso muito essa expressão com as crianças. Eu trabalho muito com criança e tem muito aqueles problemas que um bate ou pega alguma coisa do outro e aquele que foi agredido ou que foi o agressor, quando chega perto, que vem falar comigo, eu pergunto, você gostaria que ele fizesse isso com você? Você ia gostar? E criança, como é muito sincera, na mesma hora ou ele começa a chorar, ou então ele abaixa a cabeça, que na hora ele sente exatamente o que foi que ele fez com aquele amigo.
E nós, como igreja, nós precisamos ter esse olhar para o outro. Nós precisamos olhar a igreja com o olhar de um visitante. O que é olhar a igreja com um olhar como se fôssemos um visitante? Você ter sensibilidade. Quando nós estamos ali na igreja, nós estamos muito confortáveis. Nós chegamos no local onde conhecemos as pessoas, onde nós entramos ali, já temos aquele lugar certo que a gente gosta de sentar, nós já sabemos o que vai acontecer, nós temos ali na frente um grupo que vai se apresentar, um coral ou um músico, nós estamos ligados em tudo que vai acontecer e conhecemos toda aquela rotina, tudo que está acontecendo. Mas quando nós nos colocamos com o olhar de um visitante, imagina a pessoa chegando ali naquele local onde você se sente tão à vontade, ele entrar e não saber nada do que vai acontecer ali. Então, a nossa responsabilidade como Ministério de Comunhão dentro da igreja, aquele acolhimento é de suma importância. Eu costumo dizer, e muitos já ouviram isso de mim, que nós somos o cartão de visita da igreja. Quando você chega em um local fora da igreja, quando você é bem recebido, você classifica logo aquele local como sendo um bom local. Isso pode ser num hospital, numa escola, numa empresa. Quando você chega em algum lugar e que alguém te atende bem, você logo diz, nossa, eu gostei muito daquela loja, ela é muito boa. Às vezes a loja nem oferece tanta coisa boa assim, mas você entra dentro de uma loja e que aquela recepção, aqueles vendedores vêm até você, te acolhem, olha, eu estou aqui, se você precisar de alguma coisa pode me chamar, eu me chamo fulano, e você já fica ali, né? Desarma você, porque você entra assim com medo, às vezes nós entramos com medo de comprar, só quer dar uma olhadinha, mas aquele acolhimento daquele vendedor fez toda a diferença, que a gente, sem perceber, às vezes nós compramos, nem estava com vontade, nem necessidade de comprar aquele objeto, aquela roupa, e você termina comprando pelo simples fato de você ter sido bem recebido naquele lugar. No caso da igreja, nós não estamos vendendo nada, mas nós estamos com uma responsabilidade muito grande. O acolhimento da igreja faz toda a diferença para aquelas pessoas que estão chegando ali naquele local, porque Deus está preparando o coração de cada um que chega ali. E quando eles saem de casa, quando eles recebem um convite durante a semana, ou quando eles recebem um convite através de um site ou de um folheto, Deus já está agindo na vida daquela pessoa. E nós somos canal de bênção para aquelas pessoas que estão chegando ali. Nós somos o elo, nós estamos fazendo um elo com aquela pessoa que entrou ali pelo aquele portão, que passou pelaquela porta, porque nós sabemos o que vai acontecer ali dentro. Nós sabemos que o Espírito Santo de Deus vai estar agindo na vida daquela pessoa, já está agindo na vida daquela pessoa, e aquele momento, quando ela chega ali, que passa pela porta, é um momento muito importante, porque se ele não for bem acolhido, ele vai entrar, mas a primeira impressão que ele teve daquele espaço, daquele lugar, foi aquela do acolhimento ali do lado de fora. Mas aí não fica só aí, porque nós recebemos, nós estamos ali na porta, abrindo e fechando a porta, nós estamos entregando o boletim, nós estamos acolhendo lá no estacionamento, tentando deixar os nossos visitantes bem confortáveis, mas acontece que o momento que nós acolhemos, quando essa pessoa entra e que senta lá dentro de um salão onde nós colocamos em um lugar, encaminhamos até aquele lugar, a partir dali vem uma outra responsabilidade, que não é somente da equipe de recepção, a responsabilidade de nós como igreja que estamos sentados ali para participar daquele culto, oferecendo aquele culto a Deus, fazer com que aquela pessoa que chegou ali naquele lugar se sinta também à vontade e se sinta acolhida. E quantas vezes nós entramos e saímos da igreja, participamos de um culto, adoramos a Deus, levantamos a mão, cantamos, lemos a Bíblia e nem tampouco olhamos para o lado. Para trás, então, nem pensar. Nós só olhamos para frente e poucas vezes nós olhamos
para o lado direito, para o lado esquerdo e para trás. Quando eu digo isso, irmãos, eu estou dizendo que a nossa responsabilidade é muito grande diante da comunhão da nossa igreja. Nós só vamos viver em comunhão quando nós, como igreja, sentirmos a responsabilidade que é cuidar do outro. Um visitante, quando ele chega, ele pode ser muito bem acolhido e depois ele não tem acolhimento nenhum. E quando eu digo isso, a responsabilidade é da igreja, porque nós precisamos deixar de lado os nossos hábitos, aquilo que nós gostamos. Tem irmãos que chegam na igreja, que é de forma natural, eu também ajo dessa forma. A gente já tem aquele lugar que a gente gosta de sentar, que é especial, né? Você gosta do lado direito, mais no canto da janela, ou então a gente gosta de fugir do ar-condicionado. Eu gosto de ficar mais embaixo da galeria. Já tem aquelas preferências. Então a gente senta ali e não quer saber mais de nada. Você já está sentado no seu espaço melhor, que você acha que é o melhor ângulo para você estar ali oferecendo um culto a Deus e você está participando como igreja. Mas quando o visitante chega, olha quantas coisas que acontecem. Se você entra com uma pessoa ali para a igreja e você encontra uma dificuldade de encontrar um espaço para que essa pessoa sente um bom lugar, já começa daí a nossa dificuldade. A gente está acolhendo e quando a gente recebe alguém, a gente quer sempre oferecer o melhor. É assim na nossa casa. Quando alguém chega na nossa casa, a gente pega a melhor louça, o copo mais bonito, a gente pega aquele guardanapo mais bonito, a gente oferece o melhor. E não é diferente quando nós estamos ali na igreja. Nós queremos oferecer o melhor. E viver em comunhão é pensar no outro, como eu disse lá no início. É participação, é companheirismo. Atender a necessidade do outro, a gente só vai conseguir atender a necessidade do outro quando a gente se coloca no lugar do outro. É fácil. Você já visitou alguma igreja e que você entrou e saiu e ninguém falou com você? Eu já estive em alguns lugares assim. Muitos não, porque normalmente a gente não sai muito da nossa igreja, né? Que é um exercício que acho que todo crente, ele deveria, pelo menos uma vez no ano, visitar uma igreja assim, uma igreja que você não conheça ninguém. Ninguém tinha te convidado, você não sabe de ninguém que faça parte daquela igreja que você conheça, e você ir até lá. É um ótimo exercício para a gente entender o que é um visitante chegando em nossa igreja. A nossa igreja é uma igreja grande, uma igreja com muitos grupos, onde nós nos sentimos bem com aquele grupo de amigos, mas nós precisamos deixar de lado essas preferências, esses hábitos naturais e demonstrar um pouco mais de carinho pelo outro. Nós precisamos deixar de lado aquelas nossas preferências, aquele nosso olhar somente para aquilo que nós queremos receber naquele momento que estamos ali em culto, mas que a gente possa estar pensando também naquelas pessoas que estão chegando até nós. Nós temos uma responsabilidade muito grande como igreja. A responsabilidade não é somente do Ministério de Recepção. A responsabilidade é nossa como igreja. Nós somos a igreja. Receber bem é receber como Jesus nos receberia. O Jesus, ele está sempre de coração aberto para receber qualquer um, seja ele pobre, rico, negro, branco, não importa qual é essa pessoa que está chegando até nós, nós temos que acolher e que receber. Então, a minha palavra hoje aqui é que o Ministério de Comunhão, ele tem essa responsabilidade, mas eu digo, toda a igreja trabalha no Ministério de Comunhão. Você faz parte do Ministério de Comunhão, porque o que o Ministério de Comunhão realiza ali na frente, ou até mesmo dentro da igreja, encaminhando as pessoas até os seus assentos, você, logo depois que está ali dentro da igreja, participando do culto, você é o responsável pelaquela pessoa que nós encaminhamos até aquele local. E daí vem a nossa responsabilidade. Nosso amor vai ser demonstrado à medida que nós nos tornemos igreja acolhedora. Uma igreja acolhedora é uma igreja onde as pessoas que chegam ali naquele local, eles possam ser vistos, eles possam ser entendidos, eles possam ser acolhidos. Então essa é a minha palavra, irmãs, e eu gostaria de oferecer também a vocês
que tem esse desejo de trabalhar no ministério, que nos procure. Se você tem esse olhar, se você tem esse perfil, tem que ser pessoas realmente que tenham o perfil. Você precisa ser uma pessoa que saiba receber, uma pessoa que tenha um semblante alegre. Não é viver sorrindo, não, que é diferente. A gente tem pessoas ali na equipe que não vivem sorrindo, mas tem um olhar tão diferente, que é um olhar que sorri. Vocês já ouviram falar isso, né? O olhar que sorri. Nós estamos vivendo agora esse tempo de pandemia com as nossas máscaras e, na realidade, como vai ser esse acolhimento agora, nesse momento que nós estaremos de máscara? O acolhimento vai ser com o olhar. Então, o olhar diz tudo. Então, se você tem isso, se você tem esse desejo, se você tem esse perfil, procure algum de nós, me procure, ou procure o Moacir, que é um jovem da nossa igreja que está à frente do ministério ali na equipe de recepção, e venha trabalhar com a gente. Esse é um convite que eu faço para vocês. Venha assumir esse compromisso. E muito obrigada a Patrícia mais uma vez, e eu agradeço a Deus essa oportunidade. Tá? Em nome de Jesus, eu agradeço a Deus e a cada irmã. Um abraço. Assim diz o Senhor: não oprimam o estrangeiro que peregrinar na terra de vocês. Tratem o estrangeiro que peregrina entre vocês como tratam quem é natural da terra. Amem o estrangeiro como amam a vocês mesmos, pois vocês foram estrangeiros na terra do Egito. Levítico 19, versos 33 e 34. A palavra grega traduzida por hospitalidade significa amor de estrangeiros. É receber e cuidar de alguém que não pertence ao seu ambiente. No Antigo Testamento, Abraão, o pai da fé, hospedou anjos sem saber, convidou estrangeiros para a sua casa, lavou os seus pés, preparou comida, mandou Sara assar pão e ainda os acompanhou quando partiram. O apóstolo Pedro nos ensina em sua primeira carta, no capítulo 4, verso 9, que devemos ser mutuamente hospitaleiros sem murmuração. E o Senhor Jesus enfatiza a importância da hospitalidade em Mateus 25, verso 35. Ele diz assim: pois tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber. Era estrangeiro e me convidaram para a sua casa. Que a prática de receber, seja em casa, seja na igreja, transmita a mensagem: você está com a sua família, pois somos todos filhos de Deus, o Senhor e Pai. O tema de nossa igreja este ano é aproximar, abraçar, acolher e amadurecer. Pense nisto. E para o próximo mês, no dia 16 de agosto, estará conosco a irmã Kelly Sodré, com o tema Não Olhe para Trás. Já vamos orar pela vida da irmã Kelly e vamos orar por cada vida que o nosso Senhor vai enviar para acompanhar, crescer nele através deste estudo. Vamos orar, filha? Você ora? Sim, mãe, oro sim. Amém. Vamos lá. Senhor, agradecemos pela vida da nossa igreja, agradecemos pela vida dos nossos pastores. Amém, Jesus. Senhor, agradecemos por mais um encontro. E agradecemos também pela vida da tia Ruth, que ela trouxe essa vivência dela. Senhor, nos ajude, por favor, a praticar a hospitalidade. Amém. Senhor, agradecemos por esse projeto que a MCM está realizando de abençoar vidas. Senhor, que o encontro do mês que vem corra tudo bem e que nós possamos aprender mais e mais. Senhor, agradecemos pela vida de cada um. Em nome de Jesus, amém. Amém, em nome de Jesus. Então, até o mês que vem, no dia 16 de agosto, em nome de Jesus.